pessoal, tudo bem? Eu sou Adriana Mar, do Instituto BER, e estou aqui para mais um BERcast com a minha amiga, parceira, sócia, Cristiane Cunha. Oi, Cris, tudo bem? Oi, Adri, tudo bem? Oia, que bom te É um ter prazer aqui. estar aqui de novo com você. Ah, que bom. E a gente está aqui gravando mais uma vez no estúdio FTS do Lúcio Aleixo, aqui em Belo Horizonte, no coração da Savassi. Um estúdio todo preparado para qualquer treinamento, qualquer trabalho a ser desenvolvido que precise de audiovisual. Então, vamos lá. Cris, e aí, minha amiga? Como é que tá o dia a dia aí? O pessoal começando a acostumar com essa ideia do confinamento, dos trabalhos home office, algumas pessoas indo para a empresa já, né? Como é que... Conta um pouquinho para a gente como que está esse movimento na empresa. Então, Adri, a gente está trabalhando, né, como a gente conversou da última vez, no esquema de home office e trabalhando aqui na empresa sob demanda naquilo que não tem como ser feito de casa. Aham. E a gente tem feito alinhamentos constantes com toda a equipe, mas eu tenho percebido, assim, depois de passado a essa primeira etapa, vamos dizer assim, que a gente já entrou numa outra fase que as pessoas estão mais ansiosas. Acredito que, né, as primeiras semanas foram uma adaptação em home office, como que a gente vai lidar com isso, né? Como que a gente vai organizar tanto a rotina de casa quanto a rotina do trabalho e se Aham. dedicar de forma a ter uma produtividade, a ter uma entrega. Mas agora as pessoas começaram a gerar uma ansiedade por querer o contato social, por voltar para a empresa, por não saber o que vai acontecer, né, a partir de agora. Então, é muito importante a gente cuidar, né, da saúde mental aí, de todo o emocional para lidar com esse momento, porque apesar da gente comunicar e estar a todo momento falando, naturalmente, né, as pessoas se tornam ainda mais ansiosas, né, uns mais e outros menos. Então, é isso que eu tenho sentido assim nesses últimos dias. Aham. Agora a demanda urgente está deixando de ser a adaptação desse novo, né, que o Covid trouxe. Então, as pessoas estão começando a acostumar já com essa situação e aí fica um espaço para começar a projetar o que está por vir, né, no futuro. E aí, muitas vezes, a gente acaba projetando coisas que nos trazem preocupação e que nos deixam ansiosos, né? Então, assim, durante essa semana eu até tive a oportunidade de conversar bastante sobre essa questão do que é a ansiedade, do que é preocupação, né? Que ambas são situações que a gente... A preocupação por si só já é uma definição de preocupar a mente com algo que a gente não tem o controle agora. Então, é interessante você trazer essa questão, esse assunto hoje, porque é bom a gente refletir sobre isso, porque o que é a ansiedade, né, Cris? A ansiedade é diferente da gente fazer uma programação, a gente fazer um planejamento, que isso é muito importante, influencia na produtividade, Sim. influencia na gestão do tempo, enfim. Mas a ansiedade, ela é um excesso que ultrapassa de uma forma negativa esse planejamento, essa programação que a gente tem o controle do que fazer. Na ansiedade, a gente começa a vivenciar alguma situação, algum evento no futuro, uma expectativa, começa a especular o futuro de algo que vá ter algum impacto negativo para a gente. Só que a gente não tem o controle. Hoje a gente não pode fazer nada a respeito desse evento que a gente está preocupado. Então, o que é importante pensar? Até o Augusto Cury tem uma definição que é bem interessante, que é o GEI, que significa gasto de energia emocional inútil. O que é Uhum. isso? A gente precisa ter trazer para a consciência que
diante de determinado desafio, aquele desafio está sob o nosso controle hoje? Nosso controle, que eu digo, não é no sentido de possessividade, não, mas no sentido de eu posso fazer algo, eu posso agir de alguma forma hoje que solucione ou minimize esse desafio? Sim ou não? Se sim, a gente precisa fazer o que tem que ser feito para resolver ou minimizar esse problema. Se não, eu ficar imaginando, continuar nesse ciclo, nesse looping, imaginando esse evento que eu nem sei se vai acontecer, eu programo o meu cérebro e o cérebro dá o comando para o meu corpo, liberando os neurotransmissores estressores, cortisol, adrenalina, como se eu já estivesse vivenciando hoje esse evento que eu especulo no futuro. Então, assim, é muito importante a gente se conscientizar disso, sabe? Diante de alguma ansiedade, de alguma preocupação, trazer esse fato para a consciência e ver mesmo se é algo que eu posso fazer alguma coisa ou não. Se não, eu direciono o meu foco para alguma coisa no presente, para algo que eu possa fazer agora. Tarefa ou algum lazer, ler um livro, assistir uma televisão, aproveitar o tempo com meu filho, fazer alguma outra tarefa de trabalho que eu preciso fazer, mas desconecta dessa preocupação. Porque quanto mais eu penso nesse desafio, que é uma especulação, eu fortaleço essa rede neural e fica cada vez mais difícil eu deixar de pensar nesse problema. E toda vez que eu penso, eu disparo no meu organismo essa enxurrada de cortisol, essa enxurrada de adrenalina, e vou me intoxicando com isso. Aí eu começo a sentir dor de cabeça, eu começo a sentir náusea, eu começo a ficar com dificuldade de dormir, a ter insônia. E aí vira um ciclo vicioso, né? Porque aí o meu dia seguinte eu já não estou legal, enfim. Tem uma pesquisa que o Instituto do Augusto Cury fez há uns anos atrás, e olha como que é um gasto mesmo de energia inútil. Essa preocupação quando a gente não tem o controle do fato, né? Do desafio. Que eles identificaram que 95% das situações que a gente se preocupa não acontecem. 3% dessa preocupação acontece, mas de uma forma diferente do que a gente imaginou. E 2% só acontece exatamente como a gente imaginou. Então, assim, a taxa é muito alta, né? Imagina que a gente canaliza toda essa energia, e é uma energia muito significativa mesmo, porque o cérebro consome 1/4 da energia que a gente precisa para o corpo inteiro funcionar. Então, a mente consome muita energia, é cansativo. E se a gente está canalizando isso para algo que só vai voltar, assim, fazendo mal para a gente, né? Produzindo esses hormônios estressores todos. Então, é importante, sabe, a gente raciocinar mesmo, trabalhar com a inteligência emocional. Isso é inteligência emocional, é equilibrar a emoção com a razão, né? E trazer para esse discernimento de uma forma mais racional mesmo, sabe? O que eu posso, o que eu não posso agir diante de determinado desafio. Sim, eu estou ouvindo aí toda a sua explicação científica, né, sobre essa questão da ansiedade, e eu vivo muito isso na prática aqui na empresa. Até engraçado que essa semana a gente fez um anúncio que a gente está fazendo planos para os próximos 3 meses para mudarmos de sede, né? Então a gente vai levar a sede para outro local. Então tem vários projetos, várias questões que nós temos que fazer a partir daí. Então, assim, no dia que nós fizemos o anúncio,
no dia seguinte o pessoal já estava batendo na minha sala, não, porque tem essa mudança, mas vai impactar nisso, porque eu não posso ir para a nova área, eu tenho que continuar na área É, antiga, e aí já começou a conjecturar é, várias coisas que nem nós temos ainda pronto uma resposta, é. porque está sendo feito um estudo, um planejamento em cima disso. E Aham. claro, né, como envolve parte técnica, envolve várias questões aí burocráticas, ambientais e fiscais, enfim, então a gente está envolvendo um comitê aí para poder Uhum. tratar sobre o assunto. E eu adoto sempre aqui com os meus sócios, com os diretores, a questão da transparência. Então, eu sempre prezo, nós sempre, na verdade, na empresa, prezamos por já deixar as pessoas informadas para evitar os burburinhos de Aham. corredor, as conversas paralelas, para que as pessoas tenham mais informação. E Uhum. mesmo assim, ainda gera-se desconforto. Então, você percebe que assim, as pessoas que são menos preparadas emocionalmente, que geralmente tendem a ser mais ansiosas, né, a ansiar por aquilo que às vezes nem aconteceu, são as que mais sofrem e, É. na verdade, nem temos a resposta ainda para aquela situação, né? Então, como que é importante a gente ter essa maturidade e essa flexibilização também para as coisas que a gente está ansiando, que a gente está projetando, né? De saber que a gente tem que se adaptar quando precisar se adaptar, ter esse poder, né? Que a gente Uhum. brinca no Instituto BER, né? Nosso conceito aí do Instituto BER de mundo líquido, é que vai aparecer uma pedra ali no meio do Uhum. rio, mas a gente vai desviar e vamos por outro caminho. Então, é, a, a dicotomia, né, assim, ser 880 é muito prejudicial, traz um sofrimento muito grande para as pessoas É. que são muito cognitivas nesse sentido, né, muito concretas. Uhum. Então, sempre é importante dar essa parada, refletir, ver se aquilo realmente faz sentido, por que, que eu estou me ansiando por isso, ou, né, com a pré-ocupação, como diz a Adri aí, por um assunto que eu tenho ingerência ou que ainda não aconteceu, e desenvolver a habilidade, né, para E de acordo refletir sobre isso. A inteligência emocional faz muita diferença faz. no dia a dia. Eu Na percebo isso qualidade de muito na vida prática da aqui. gente, né, Cris? Na qualidade de vida da gente mesmo, a inteligência emocional faz muita diferença. A gente se poupa demais, a gente aprende a canalizar essa energia emocional nossa mesmo para coisas mais produtivas que realmente você precisa de direcionar. E é importante a gente pensar também o seguinte, que esse sofrimento, como você disse, e causa um sofrimento mesmo, a ansiedade hoje já está prevista até no DSM-5, que são as dificuldades de transtornos de aprendizagem e tal. Enfim, é vista como eu não sei se eu posso falar uma doença, mas uma dificuldade digna de um CID. E então, Uhum, assim, e as pessoas que têm um transtorno de ansiedade, elas sofrem de verdade com ele. E o que é importante falar é o seguinte, que esse sofrimento não para na pessoa, né? Ele reflete sim. para a família, para os familiares todos, porque todo mundo vivencia aquele ambiente tóxico de ansiedade. A gente sente, quando tem alguém ansioso perto da gente, a gente começa a sentir esse incômodo e tem explicação científica para isso também, que a gente pode até abordar o impacto dessas influências na vida da gente. Então, a pessoa já está preocupada com os desafios do dia a dia que ela pode fazer alguma coisa a respeito. E aí ela ainda acrescenta mais uma preocupação. Ela preocupa a mente dela com algo que ela não tem gerência mesmo, como você falou muito bem, ela fica sobrecarregada. E dificilmente essa pessoa que não consegue ter consciência disso vai conseguir fazer perceber que dentro do ambiente de casa dela, ela precisa deixar do lado de fora preocupação com o trabalho e tal, para não impactar na família. Isso é muito difícil de acontecer. Então,
geralmente as pessoas entram dentro de casa no mesmo ritmo que saíram da empresa, né? Enfim, e tudo se mistura. Então, impacta não só a qualidade de vida da pessoa, mas como da família dele toda também, e no dia seguinte dos colegas de trabalho, enfim. Gera-se um ambiente tóxico, pesado mesmo. E é algo que é possível que a gente faça uma certa administração disso. Eu estou falando uma certa porque tem casos de transtornos de ansiedade que realmente a pessoa sozinha já não consegue resolver mais, ela precisa de uma ajuda de um especialista mesmo. Mas para essa ansiedade do dia a dia, a gente consegue trabalhar bem se a gente tomar consciência do que ela significa na vida, o que significa mesmo a ansiedade. E é tão interessante assim que hoje tem trabalhos aqui na UFMG, por exemplo, de doutorado, que a pesquisa dessa doutoranda é exatamente sobre o que o mindfulness pode ajudar a minimizar o estresse e a ansiedade na vida dos universitários. Esse trabalho está direcionado para os universitários, mas porque ela precisa de um público específico ali para ela fazer esse trabalho, essa pesquisa. Mas isso pode ser ampliado para qualquer pessoa, né? Então, assim, como essa questão do parar, do viver o presente, do fazer o que é possível ser feito agora, porque o mindfulness é isso, né? Tem várias técnicas para ela, mas, via de regra, é se atentar para o que está... A maioria chama... Você sabe até mais sobre isso do que eu, mas é a atenção para a própria respiração, né? A atenção para o próprio corpo. Então, assim, é trabalhar esse estado de presença porque isso tira o foco da preocupação, do que está motivando essa ansiedade. O cérebro, a mente da gente não consegue trabalhar em dois pensamentos ao mesmo tempo. Então, obrigatoriamente, se a gente está pensando em algum evento especulativo ruim para o futuro, a gente não está vivendo o presente. Se a gente está focado no presente, a gente não pensa nesse evento futurístico aí, trágico, que gera ansiedade, que gera preocupação. E tem matéria de Harvard já também, falando da importância da meditação, né? Como que ajuda a aliviar esse estresse e essa ansiedade também. Então, eu acho... Assim, Dri, complementando o que você falou, né, e muito bem dito, que assim, a questão da ansiedade, ela pode ser trabalhada de diversas formas, né, com todas que você citou aí, e quando ela chegar num estágio, realmente precisa de um profissional para poder apoiar, porque, via de regra, a gente trabalha a ansiedade melhorando o nível de consciência para aquela situação, verificando, né, o que eu posso fazer para melhorar isso, o que eu posso fazer com essa situação, eu posso, né, ter alguma atuação direta ou não, isso é interno ou isso é externo, isso depende do governo ou isso depende de mim. Então, a gente ter esse senso crítico e desenvolver isso cada vez mais para poder caminhar nesse sentido, porque nós somos seres únicos, né? Mais uma vez eu falo, indivíduos, aqueles que não se repartem. Então, eu sou uma pessoa aqui, eu sou uma pessoa em casa, sou uma pessoa na empresa. Então, a gente tem atitudes diferentes de acordo, né, com as regras sociais para aquele ambiente, mas eu continuo sendo esse indivíduo. Então, da mesma forma que existem esses estudos falando sobre o poder do mindfulness, também existem vários estudos comprovando que quando a pessoa está num estágio muito agravado, né, de ansiedade, às vezes pode até tendenciar para um estado mais depressivo, e a pessoa começa por conta própria a desenvolver essas técnicas de mindfulness, ela entra num processo mais profundo ainda do distúrbio, vamos chamar assim. Então, é importante ter esse olhar para saber se, de fato, eu tenho gerência sobre isso, é algo que eu consigo controlar,
ou não, é algo que eu realmente preciso buscar ajuda. Então, trabalha essa consciência cada vez mais, né? O autoconhecimento Autoconhecimento, exatamente. para que a gente possa ter consciência de, ok, eu posso seguir sozinho, vou nesse caminho, ok, não, porque não adianta a gente ter feito mais nada, né? Vamos seguir nesse caminho e pronto, tem que ter essa percepção para poder colaborar. E né, aquilo que a gente sempre fala, a gente tem que se adaptar. Hoje nós fizemos, né, a marcação aí do nosso evento, do nosso Bearcast. Eu tive um problema de agenda e estou me adaptando aqui, fazendo com o que eu tenho no celular dentro do carro. É o melhor cenário, é o que eu gostaria de fazer, o que nós gostaríamos de trazer de resultado, de qualidade para vocês. Não é, mas nós vamos deixar de fazer o bom por causa que nós queremos o perfeito e nos ansiar por aquilo que, né, a gente vai deixar de fazer. Não, vamos flexibilizar, vamos adaptar, usar as ferramentas que a gente tem aqui agora e seguir, né? Porque a gente brinca que o bom feito é melhor do que o perfeito não feito. Então, vamos, né, tomar consciência aí e, né, trabalhar para essa flexibilização aí que ajuda muito no controle da ansiedade também. E dentro do possível lidar com esses imprevistos, com essas situações com bom humor, né, Cris? Achando graça até. Então, assim, agora, por exemplo, você já está quase sem luz. Então, Sim, assim... já acabou a luz aqui. Então é ótimo. Mas eu acho que é isso, né, Cris? Assim, independente de luz, de lugar e tal, o conteúdo é importantíssimo, é riquíssimo. E acho que valeu demais. Muito obrigada. Tem mais alguma coisa que você queira comentar? Não, acho que foi bem, né, assim, foi curtinho, mas a ideia central é bem essa mesmo, bem importante a gente ter essa tomada de consciência, né, trabalhar e, assim, é um tema que dá para falar muito. Uma dica legal é que vários processos ansiolíticos são tratados com trabalhos artesanais, né, principalmente na terceira idade com crianças. Então, tem muitas organizações, muitas ONGs que trabalham nisso, né, fazer pulseirinha, fazer crochê. E aí, por quê? Olha que legal. Por que desses trabalhos artesanais? Porque quando você está fazendo, você está focado naquilo que você está fazendo, você despreocupa. Então, aquilo... E quanto menos você pensa na coisa, mais você enfraquece essa rede neural que está fortalecida, que te deixa angustiado, que te deixa ansioso. Então, assim, olha como que essa questão da consciência, do foco, para onde eu estou direcionando o meu foco, faz a diferença e tá na raiz de várias terapias alternativas, assim, para trabalhar a ansiedade, para trabalhar esse estresse. Olha só que legal. É o estado de presença, né, Adri? Exatamente. É exatamente isso. Por isso que é tão poderoso isso aí. Isso aí, Cris. Isso aí. Muito bom falar com você, viu, minha amiguinha querida do coração. Não, muito bom estar compartilhando com vocês aí. No próximo, eu acho que a Cris está aqui em BH comigo. A gente consegue fazer presencialmente tudo, né, Cris? Isso aí, vai ser ótimo. Então, um beijo, muito obrigada. gente. Cris, obrigada de novo. Beijo grande para vocês. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.